Graças e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Nós estamos falando um pouco sobre unção. Nesta aula nós falaremos um pouco a respeito da honra e da unção. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Vamos iniciar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Este texto relata a chegada de Jesus na sua terra, onde ele é desonrado, não é reconhecido como Filho de Deus, como ungido de Deus. Por causa da falta de reconhecimento de Jesus como ungido, poucas pessoas foram curadas. O próprio Jesus reconhece que aquele povo era incrédulo. Então Jesus sai do meio daquele povo e vai para outros lugares. Neste vídeo quero falar com vocês alguns pontos a respeito da honra e da unção. A partir deste texto nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro ponto é, onde a unção não é honrada, ela não funciona. Jesus foi desprezado, ridicularizado, questionado, interrogado, acusado e desafiado. A sua história foi investigada e a sua vida familiar foi vasculhada. Observamos isso quando eles falam: não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria, irmão de fulano e ciclano? O povo não ouviu a mensagem de Jesus Cristo. Eles não estavam abertos àquilo que Jesus estava ensinando. Em todo o ministério de Jesus, nós vemos ele operando milagres, ele ressuscitou mortos, curou cegos, levantou paralíticos, ele caminhou sobre as águas, repreendeu tempestade e entregava muitas profecias. Mas quando ele estava em Nazaré, na sua terra, a unção não funcionou por causa da desonra. O objetivo de Satanás é retirar a honra dos ungidos, dos homens de Deus. Ele luta incansavelmente para que os ungidos sejam desonrados, porque ele sabe que onde não há honra, não há milagre, não há unção. Segundo ponto que eu quero lhe falar é que honrar a unção é uma obrigação e um requisito legal. Para isso, nós leremos Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Honrar a unção, ou honrar o homem de Deus, o ungido de Deus, é uma obrigação para aqueles que foram abençoados pela unção, recebendo cura, recebendo libertação ou sendo instruído. De acordo com o texto que nós lemos, nós colheremos de acordo com aquilo que nós semearmos. Isso também está relacionado a semearmos, abençoarmos os homens de Deus, os ungidos de Deus. Por isso, Paulo escreve estes textos em conjunto, logo após ele falar a respeito de repartir os bens com aquele que instrui, ele fala a respeito da semeadura. Afinal, repartir os bens com aquele que o instruiu é semear na vida de alguém que tem te ensinado, é semear na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Portanto, a nossa colheita será de acordo com a nossa semeadura. Terceiro ponto, a honra que você dá à unção deve condizer com a qualidade em que você a recebe. Em Mateus capítulo 10, versículo 41 diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Todo ser humano pode ser tratado de maneiras diferentes. Por exemplo, você pode reconhecer um homem como sendo um pai, você pode reconhecer uma mulher como sendo uma mãe, você pode reconhecer como sendo um amigo, uma amiga, você pode reconhecer como sendo um pastor auxiliar, você pode reconhecer como sendo um profeta, um apóstolo, você pode reconhecer como sendo um homem de negócio. O seu trato com as pessoas determinará se você as honra ou não. A honra depende simplesmente de como as pessoas enxergam você ou como você enxerga as pessoas. A forma que você recebe a pessoa determina a liberação da unção sobre a sua vida. Se tal pessoa é um profeta,
mas você recebe este profeta apenas como amigo, então você não receberá a unção profética dessa pessoa. Se tal pessoa é um evangelista, mas você recebe essa pessoa apenas como amigo de infância, então você não receberá a unção de evangelista dessa pessoa. Portanto, a unção está ligada diretamente a como você vê a pessoa que vem até você. Por isso Jesus ele diz: se você recebe um profeta na qualidade de profeta, você receberá galardão de profeta. E ao contrário se um profeta vem até você, mas você não recebe como profeta, você não poderá receber a unção do profeta. Quarto ponto, honrar a unção gera bênçãos a seu favor. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 17, conta a história da sunamita e de como ela honrou o profeta Eliseu. O profeta passava em frente de sua casa por várias vezes e todas as vezes ela dava pão ao profeta. Um dia, ela resolveu elevar o seu nível de honra e construiu um quarto, mobiliou o quarto, colocou tudo aquilo que o profeta precisaria para o seu ministério e o convidou a dormir naquele quarto toda vez que ele passasse por aquele lugar. Observe que a decisão de honrar o profeta partiu da sunamita. Ela também elevou o seu nível de honra. Ela começou honrando o profeta no nível mais inferior, dando pão, e depois ela aumentou o nível de honra, construindo o quarto para que ele pudesse dormir. Após o profeta Eliseu ser honrado, ele reconhece que precisaria abençoar aquela mulher. Então ele a pergunta o que ela necessitava. Ela de imediato não responde nada, mas o moço do profeta investigou e descobriu que ela não tinha filhos. Então o profeta liberou uma palavra sobre aquela mulher e declarou que ela daria à luz um filho. Aquela mulher era rica, ela não tinha necessidades materiais, mas todo o seu dinheiro não podia dar a ela um filho. Então ela precisava de uma intervenção sobrenatural. Apenas um ungido de Deus, um profeta, um homem de Deus que carrega a unção, poderia fazer aquele milagre na vida dela. Eliseu profetizou o filho e ela recebeu o filho, por causa da honra que ela fez ao profeta. Quando você honra os ungidos de Deus, Deus te recompensa. Quinto ponto, os que honram a unção serão honrados. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Vemos neste capítulo da palavra do Senhor que Eli honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Os filhos de Eli deveriam ser honrados porque eles eram sacerdotes naquele tempo, mas eles não deveriam ser honrados acima de Deus. Observamos à nossa volta que muitas pessoas dão honra a políticos, a governadores, a vereadores, mas não honram os pastores, os líderes religiosos. A honra ou a desonra é uma semeadura a qual você faz e você colherá de acordo com o nível de honra. O texto que nós lemos, Deus diz: aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Se você sente que está sendo desprezado em alguma área da sua vida, ou seja, tem alguma área da sua vida que ainda falta você crescer, falta avançar, que parece estar paralisada, estagnada, talvez possa ser por causa da sua desonra que você tem feito ao Senhor e aos seus ungidos. Você pode estar sendo impedido de crescer em alguma área da sua vida, como financeiramente, por falta de honra. Sexto ponto, honrar o ungido resultará em seu conforto. Vamos ler Salmo capítulo 15, versículo 1 ao 4. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Todos diante de Deus estão posicionados em duas posições: aqueles que honram e aqueles que desonram. Quando você despreza os homens de Deus, os ungidos de Deus, você despreza a Deus. Mas quando você honra os homens de Deus, você honra a Deus. Observamos a partir deste texto que nós lemos que honrar a Deus, ou seja, honrar aqueles que temem ao Senhor, seus ungidos, é algo importante,
porque vai gerar bênçãos sobre a tua vida. Todos aqueles que honram a Deus têm o favor de Deus, e todos aqueles que o desonram não terá o seu favor. Mas observe, a única forma de você honrar a Deus é honrar os enviados de Deus, os seus ungidos. Observamos nos evangelhos, a partir da vida de Jesus Cristo, que muitas pessoas receberam milagres, foram curadas, foram libertas, foram salvas, porque honraram a unção que estava sobre Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai. Portanto, todo aquele que honrou a Jesus pôde receber da sua unção. Assim também é hoje. Todos aqueles que honram a Jesus recebem da sua unção. Mas a única forma de você honrar a Jesus é honrar os seus enviados. Hoje, Jesus não está mais conosco fisicamente. Para isso, ele enviou o seu Espírito. Mas Jesus tem os seus representantes, a sua igreja, os seus ungidos, homens e mulheres de Deus, que foram consagrados para representá-los. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Portanto, se você deseja receber da herança do Pai, você precisa receber a Jesus, e para isso você precisa receber os ungidos do Senhor, aqueles que ele enviou. A partir disso, temos entendido que a honra é um princípio fundamental para que você venha receber a unção, e a unção está diretamente relacionada àquilo que você precisa. A sunamita precisava de um filho, então a unção gerou para ela um filho. Quando Elias visita a casa da viúva, ela precisava de mantimento, então a unção de Elias gerou para ela o mantimento que ela precisava. Quando Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém e um cego o honrou, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o ungido de Deus que foi prometido, então a unção na vida de Jesus gerou para o cego a vista. Em outro momento, quando Jesus estava andando, uma mulher que tinha um fluxo de sangue honrou a Jesus, porque ela reconheceu que ele era ungido de Deus e que ele carregava a unção. Ao tocar nas suas vestes, ela foi imediatamente curada. Então a unção de Jesus gerou para ela a cura de sua enfermidade. Quando Jesus passou perto de um cemitério, um homem que era possuído por uma legião de demônios gritou o seu nome e reconheceu a unção na sua vida. Então a unção de Jesus gerou para aquele homem a libertação daquele cativeiro espiritual. Quando você honra a unção, ela vem até você e ela faz aquilo que você precisa. A unção, ela tem poder para entrar na sua vida. A unção, ela tem poder para te dar aquilo que você precisa, conforme a sua necessidade. Se é uma cura, ela gera cura. Se é uma libertação, ela gera libertação. Se é uma promoção, ela gera promoção. Se é uma ajuda financeira, ela gera uma ajuda financeira. Não importa o que você precise, quando você honra a unção e honra os ungidos de Deus, a unção vem até você e supre as suas necessidades. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.